Eu vou falar de investimento, de investir de forma correta e de ganhar o máximo possível, fazer boas escolhas, sem trazer muito risco para você. Se você colocar em prática isso que nós estamos aprendendo aqui, o que eu estou te ensinando, e não é de uma hora para outra, começa a fazer um pouquinho por dia, é um pouquinho por dia, é um passo todo dia, ok? Então eu estou aqui na planilha, e aí você vai acompanhar comigo, depois você vai fazer a sua com calma, ok? Essa aqui é uma planilha que você percebe que eu também alimentei aqui com informações, e a própria planilha tem informações aqui para você, dicas de como você fazer as alterações aqui, ok? Então vou te dar uma explicação rápida de como ela funciona. Eu coloquei aqui, ó, prazo para investimentos em meses, 36 meses. Tá? Por que eu coloquei 36 meses? Que eu estou considerando um investimento onde você vai pagar o mínimo de imposto de renda. Porque eu quero comparar com outros investimentos que não cobram imposto de renda de você, ok? Então, depois de 24 meses, o mínimo que você vai pagar de imposto de renda no investimento de renda fixa, naqueles que te cobram, como fundos, por exemplo, CDB, Tesouro Direto, você vai pagar 15%. Eu vou te dando as informações no decorrer da explicação aqui. E aí eu coloquei um número aqui, R$1.000. Digamos que você tenha R$1.000, você encontrou R$1.000, você começou a fazer você fez lá o teu diagnóstico, percebeu onde está o erro, gastando muito dinheiro com o carro, fez seu orçamento, pô, tenho R$1.000, sobrou R$1.000. Tenho aqui, durante 3 meses, guardei, tenho R$1.000. Beleza, então coloca aqui os R$1.000. Aqui, ó, você precisa atualizar isso. Nos últimos 12 meses, eu busquei aqui, ó, tá aqui a fonte, ó, lá no site do Banco Central. Eu peguei lá os últimos 12 meses, a Selic, a gente tem uma Selic de 6,58% ao ano. Você não sabe o que é Selic? Vou te falar rapidinho aqui, mas depois busca lá as informações no nosso canal que você encontra, enfim, em outros lugares também. A Selic é a taxa de juros oficial que o Banco Central utiliza para poder precificar as coisas e até para pagar suas dívidas. Então, um título público lá no Tesouro que você compra é com base na Selic que o Banco Central diz o quanto ele pode te pagar, beleza? É a taxa de referência, taxa de juros de referência. 6,58, eu coloquei a taxa Selic mensal aqui, que é 0,53. O CDI também, o que é o CDI? Eu peguei também no site do Banco Central. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, é o custo médio de empréstimos entre os bancos. Os bancos, um empresta dinheiro para o outro todos os dias, e eles encontram diariamente quanto que um vai cobrar do outro, e esse é um parâmetro de remuneração também dos investimentos em renda fixa, ok? A ideia não é te dar uma aula sobre CDI, de novo também, você encontra lá no nosso canal, nos vídeos, quando você quiser dar uma olhada e entender melhor como isso funciona, mas você vai alimentar aqui. Então o CDI, nós estamos no mês de dezembro, estou gravando essa aula dia 30 de dezembro de 2018, e o CDI até essa data do último mês é 0,51. A TR, esse ano, como a gente teve uma redução de taxa Selic, nós saímos há 1 ano e meio atrás, tinha no Brasil 14,5%, 14,25% de taxa Selic, hoje 6,5%, a TR esse ano acabou ficando negativa, então foi bom, porque a TR ela é uma taxa, a taxa referencial, que ela atualiza alguns contratos também, e é usada para os financiamentos imobiliários e tal, mas esse ano ela não teve impacto, então deixei 0. E aqui eu começo a fazer, com base nesses dados, a rentabilidade que cada investimento vai te dar. Olha só, poupança tradicional. Meu diretor me perguntou aqui, pô cara, poupança, o que é poupança? Eu não sabia essa diferença de tal e de um investimento para o outro, de uma poupança para outra, tem diferença? Tem. Sempre que a taxa Selic tiver igual ou menor que 8,5% ao ano, a regra da poupança muda. Ela passa a rentabilidade, que até então a poupança tradicional sempre paga 0,5% mais TR, 0,5% por mês mais TR, ela passa a pagar quando tiver 8,5% ou menos de Selic ao ano, ela passa a pagar, a regra muda, ela passa a pagar 70% da Selic. Então, quem tem poupança recebe menos. Quem tem dinheiro investido na poupança até maio de 2012 e tem esse dinheiro guardado ainda, esse dinheiro continua sendo remunerado com 0,5% mais TR todo mês, ok? Então é um dinheiro que você deve pensar 2 vezes de sacar ele, se for para sacar, para reaplicar em poupança, por exemplo. Porque você tem garantido lá o 0,5%, isento de imposto de renda, ok. Agora,
Essa é a poupança tradicional, tá vendo? Então eu fiz aqui, ó. Se você colocar R$1.000 na poupança, você vai ter um rendimento ao final dos 36 meses, tá vendo aqui, ó, R$ 1.196,68. Então você teve R$ 196,68 de rentabilidade, que é uma rentabilidade, aqui, ó, rendimento ao ano 6,17, porque é 0,5% mais TR, e a rentabilidade mensal é 0,5%. Ok? Agora, se você aplica em poupança depois de maio de 2012, mesmo que a tua conta poupança esteja aberta anterior a esse período, se o dinheiro que você está colocando lá é após essa data, você está na regra atual. Então, aqui, ó, nova poupança quando a Selic cai abaixo de 8,5% ao ano. E é a nossa realidade hoje. Olha como ela cai. A remuneração não é mais 0,5%. Você está recebendo em média 0,37% ao mês. E aí cai também. Então, da poupança tradicional, que daria R$ 196,68 de rentabilidade, nessa regra nova, que é 70% da taxa Selic, você vai ter uma rentabilidade de R$ 143,31. Então já tem menos dinheiro. Rentabilidade no período 4,57, né, no ano, e 0,37% ao mês. Mas como você está aqui numa aula legal, você não aplica em poupança, certo? Errado, né? Você aplica em poupança. Putz. Então vamos lá, vou te dar outras opções melhores que a poupança para você remunerar esse dinheiro aí, acelerar a sua independência financeira, ok? Então vamos lá, ó, CDB. Aí aqui é o seguinte, você tem que procurar os bancos normalmente, os grandes bancos, dificilmente vai te dar um CDB com uma rentabilidade tão alta para pouco dinheiro. Eu estou colocando R$1.000 aqui, então você tem que procurar, lembra? Conhecimento, vai atrás, faz a lição de casa. Você encontra no mercado facilmente, eu digo inclusive, com R$1.000 você consegue aplicar num CDB ou numa letra de câmbio, obtendo 118% do CDI de rentabilidade. Aqui, sempre quando a gente dá um percentual de taxa, a gente está dizendo que é um investimento pós-fixado, ou seja, ele acompanha a taxa daquele período. Então você vai ter 118% da taxa naquele período todo, que é o CDI que eu já te expliquei como ele funciona. E aí você tem um IR, né, um imposto de renda de 15%, que você vai precisar pagar. E aí 118%, considerando o CDI agora, né, nesse período, você vai ter ao ano 6,31% de rentabilidade ou 0,51%, mesmo pagando imposto de renda, já é melhor que a poupança tradicional, que é aquele dinheiro que está guardado até maio de 2012. Então você consegue aplicar. A grande questão é o seguinte, para você ter 118% do CDI no CDB, provavelmente a instituição, o banco, ele vai te pedir um prazo para aquele dinheiro ficar aplicado, ou seja, vai tirar a tua liquidez. Então, se esse dinheiro é um dinheiro que você não precisa resgatar a qualquer momento, que você pode deixar ele aplicado por 1, 2 ou 3 anos, você encontra com R$1.000, até menos, um investimento que te pague 118%, um investimento de renda fixa, tranquilão, sem risco, ou esse tipo de investimento, um CDB, por exemplo, ele está dentro do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso, você encontra lá depois. Você tem até 250 mil, é um seguro na verdade, você pode ter até 250 mil investido por instituição, que se aquele banco quebrar, você não tem perigo nenhum, você tem que ter o dinheiro de volta, ok? Então, vamos lá no raciocínio aqui, mas você consegue 118% com R$1.000 do CDI. Dependendo do banco, dos grandes bancos tradicionais, nem com 10 milhões de reais você vai conseguir 103%, 104% do CDI, ok? Mas com R$1.000 você consegue 118% se você não precisar de liquidez, ok? Vamos para um fundo. Eu preciso de liquidez, eu preciso desse dinheiro a qualquer momento. Então você pode encontrar um fundo também que te pague 100% do CDI, ok? Esse dinheiro eu estou considerando que ele vai ter 15% de imposto de renda, estou calculando a melhor hipótese aqui, depois de 2 anos investidos. Esse fundo, ou os fundos, todos eles têm taxa de administração. Eu coloquei 0,2 de taxa de administração. Aí você pensa assim, Eduardo, R$100 com 0,2 de taxa de administração? Você está louco? No meu banco, o banco me cobra 3% ao ano. É impraticável. Então, de repente você está no banco, está investindo no banco que você usa para pagar conta, para movimentar conta, talvez você necessite, você precisa urgentemente procurar um banco para você fazer seu investimento, que não seja necessariamente o banco onde você movimenta a tua conta, ok? Mas
você consegue encontrar um fundo que você entra com R$1.000, te paga 100% do CDI com uma taxa de administração de 0,2 apenas ao ano, beleza? E aí você tem de rentabilidade aqui 0,43 líquido depois de rentabilizar, depois de tirar o imposto de renda. E aí a gente compara o fundo, então você percebe aqui ó, que o fundo, mesmo te pagando 100% do CDI, por ele ter imposto de renda, ele não é melhor do que a poupança antiga. Ou seja, quem tem dinheiro aplicado até maio de 2012, a poupança rende melhor do que esse fundo aqui, mesmo sendo um fundo que paga 100% do CDI. A questão toda é difícil, né? Muita gente já não tem mais dinheiro. A nova poupança só paga 0,37, então o fundo ele é melhor. E também a liquidez dele, porque a poupança você só pode resgatar na data do aniversário do investimento. Se você sacar um dia antes, você perde a rentabilidade do mês. O fundo você pode sacar qualquer dia, porque ele atualiza a rentabilidade dele diariamente, ok? Agora, você pode, como opção, em aplicar no fundo, ou no lugar de poupança e tal, você pode aplicar no Tesouro Direto, que é uma LFT. Você pode aplicar no título que você encontra hoje lá, que eles mudaram o nome para facilitar, que é o Tesouro Selic, ok? Então, se você aplicar no Tesouro Selic, os mesmos R$1.000, você vai ter uma taxa de 0,3 ao ano, que é o que a B3, que é a BMF Bovespa, que faz a gestão da plataforma, te cobra. 0,3% você cobra, ele te cobra também de taxa de administração. E aqui você vai perceber que também cobra imposto de renda, taxa de corretagem está zero, porque até os grandes bancos hoje já não tem mais. Então, de repente, no próprio banco onde você movimenta a conta, se você quiser comprar tesouro, pode fazer por lá mesmo, que você não vai ter mais taxa de corretagem, ok? Às vezes você tem um custo para mandar o seu dinheiro para uma corretora da TED. Se a tua ideia for só tesouro direto, você pode comprar no próprio banco aí que não cobra, desde que ele não te cobre mais taxa de corretagem, ok? E aqui você tem uma rentabilidade líquida, no mês de 0,43. Você viu que ele empatou aqui com o fundo. Então, entre uma LFT e um fundo, você vê que os dois, porque eles são pós-fixados, você pode sacar esse dinheiro diariamente, mas você tem essa opção. Né? É o tipo de título do Tesouro mais conservador, né? Então, porque ele também acompanha a Selic. Então, um fundo que tem uma taxa de administração bem baixinha, 0,2, ele empata com a rentabilidade de um título do Tesouro que você entra com de um Tesouro Selic. Então é isso, pessoal. Eu coloquei aqui exatamente para você perceber isso. Um CDB, um fundo, ou um tesouro direto, você pode ter acesso a esses produtos com liquidez. O CDB, se você não precisar de muita liquidez, pode ter uma rentabilidade bem acima do CDI, mas o fundo DI, o tesouro direto aqui, que é o Tesouro Selic, você consegue escolher entre um e outro com boa liquidez, tendo a rentabilidade muito parecida, desde que você tenha uma taxa de administração no fundo bem pequena. Tá bom? 0,2, 0,3, você encontra isso daí. Nos grandes bancos mais difícil, mas você tem aí, nas plataformas, você consegue encontrar. A LCI, o que é a LCI? Que é uma letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. É um título de renda fixa também, não tem cobrança de imposto de renda, e você consegue também rentabilizar, eu achei aqui, essa semana eu fiz essa planilha, 98% do CDI para uma LCI ou uma LCA. Também aqui entra a questão da liquidez. Normalmente é para dinheiro que você não vai precisar resgatar num curto prazo. Então você vai pôr a grana aqui para aplicar 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos. Então você vai colocar aquela parte que é do teu planejamento de médio e longo prazo, tá bom? Mas você vai remunerar bem o teu dinheiro. Você pode ter 98% do CDI isento de imposto de renda. Então você tem um rendimento líquido ao ano aqui de 6,18, que é uma rentabilidade bem bacana. Estou comparando sempre o valor de R$1.000. E você tem os investimentos também que são pré-fixados, o CDB ou uma letra de câmbio. Então no CDB aqui você consegue com R$1.000 encontrar uma taxa de um pouco mais de 10% ao ano, beleza? E isso você consegue com um valor pequeno. Você não precisa ter R$1 milhão para encontrar essa taxa. Só que, de novo, você precisa esperar a data do vencimento aqui no caso, porque ele é pré-fixado. Você não vai conseguir sacar esse dinheiro antes. Se precisar sacar antes, você, em alguns bancos você até consegue, mas perde a rentabilidade do período. Então é para pôr dinheiro que você sabe que vai esperar até o final.
Eu não recomendo colocar investimento em pré-fixado com um prazo maior de 3, 4 anos, porque a Selic a gente tinha 1 ano e meio atrás, 14%, hoje está 6,5%. Então se você fechar 10% agora, para 1 ou 2 anos é bom, o ciclo não deve mudar muito. Agora, se você compra um negócio para 10 anos, 5, 6 anos, a gente pode ter um ciclo de juros alto no Brasil de novo e ter uma taxa de 14%, 15% e você ganhando 10%. Então você pode ter um prejuízo. Então tem que ter cuidado com o prazo, mas você consegue achar aqui um produto pré-fixado que é bem bacana também. Eu tenho aqui um exemplo de NTN-B principal, que é o tal do Tesouro, que é o Selic, o IPCA+, né? Tá mais fácil de você olhar lá na plataforma do Tesouro, mas aqui também ele te paga uma taxa pré-acordada que é fixa, aqui por exemplo 5,20 você encontra hoje, e uma previsão de inflação, então próximos 12 meses, alguma coisa IPCA próximo de 4%, então você já tem uma rentabilidade conhecida e você vai ter mais o período de inflação aqui, seja qual for a taxa você vai ter. Então tem uma previsão, se acontecer isso aqui, você tem uma rentabilidade líquida no ano de 8 e 10, ou 0,65 ao mês. Ela aqui já é muito boa, não é? E tem as debêntures incentivadas. Aqui em cima tem a NTN-B principal ou debênture comum. Qual a diferença entre a debênture comum e as debêntures incentivadas? As debêntures incentivadas, elas não têm cobrança de imposto de renda, porque são apenas para aquelas empresas que trabalham na parte de infraestrutura, construção de viaduto, enfim, infraestrutura. Então o governo federal, para incentivar investimento nessa área, ele não cobra imposto de renda nas debêntures incentivadas, e é um excelente investimento, tem um nível de risco um pouco maior do que o Tesouro Direto, mas se você, para diversificar, você pode sim correr algum risco um pouco maior, comprando boas debêntures. E aqui, ó, eu achei aqui, você consegue uma debênture por quase 12% aqui, 11% ao ano, entendeu? Peraí que minha planilha deu um probleminha aqui, ok, voltei. Você tem um pouco mais de 11%, 11,28% numa debênture. Aqui do lado, ó, depois você pode baixar essa planilha, do lado direito aqui, eu fiz um comparativo dos investimentos que podem ser comparados entre eles, tá vendo? Poupança tradicional, poupança nova, CDB, Tesouro, Fundo DI, LCA, e você consegue ver aqui no mês, no ano, num período, quanto que esses investimentos podem dar para você. Eu não coloquei aqui as debêntures porque eles têm um nível de risco um pouco diferente, eu não quis comparar as mesmas coisas, mas deixei ali embaixo para você também fazer essa comparação. E aí você consegue, de fato, buscar bons investimentos e acompanhar a tua carteira de uma forma melhor do que simplesmente aplicar lá no banco e achar que está tudo bem e não saber exatamente o que está acontecendo, ok? Eu espero de verdade ter ajudado você com essas aulas, ter dado aí alguns insights para que você mude o teu comportamento, busque novos hábitos e seja feliz. Então, um grande abraço para você, nos vemos por aí.